Fala pessoal, sejam muito bem-vindos nessa live aula de hoje, dia 15/9, 19 horas. Fique à vontade para poder escrever, perguntar, questionar. Eu, de antemão, já trouxe muita coisa anotada aqui, que a gente vai conversar um pouquinho, até para que seja mais dinâmico, a gente não perca muito tempo. Mas, de fato, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ruptura, esse crescimento contínuo, que é um pouco do trabalho que nós fazemos aqui com o nosso time, na Spark Growth, e que eu tenho certeza que parte do material que eu trouxe hoje, digo parte porque realmente é muita coisa, são quase 20 anos de conhecimento, de muita troca com profissionais, empresas, então a gente tem muita trilha e a gente tem muita ferramenta para, de fato, promover esse crescimento, esse autoconhecimento, principalmente essa ruptura. Vamos lá? Bom, vamos partir da tese central. A estagnação pessoal, ela de fato não é fruto de falta de ação. Muitas pessoas acabam nos procurando dizendo: "Ah, eu não consigo fazer aquilo, tal", mas, não só é falta de ação, né, mas é da ausência da consciência sobre do que verdadeiramente você é. E já começamos aqui com o desconforto que se coloca aqui, ele já é profundo, né, porque antes de qualquer coisa, você precisa ter consciência sobre aquilo que verdadeiramente você é. Na psicanálise tem o lance da pergunta de o que você é, sem falar o que você faz, tem uma série de coisas, mas eu talvez vá para caminhos, eh, não tão curtos, mas mais didático, de fato, o que melhor você faz, né? Aquela palavrinha bonitinha que está em voga do propósito, que a gente consegue encontrar ela se a gente imaginar que o propósito é vizinho da excelência, o que melhor você faz, né? Então, se você acredita que você é um bom vendedor? Você acredita que você é um bom gestor? Uma pessoa com bom relacionamento? E aí já começa um pouco da casca de banana, porque quando você fala bom vendedor, não necessariamente quer dizer que você é um bom vendedor, né? Precisa ir a fundo, né? Porque dentro de um vendedor, a gente tem, uma comunicação, a gente tem relacionamento. Muitos vendedores que se dizem, ótimos vendedores, eu, na minha avaliação, entendo que eles, possuem um relacionamento exímio, outros disciplina. Então, não é um pacote, né, a gente precisa realmente tentar ir no detalhe dessa afirmação. A verdadeira crise que é enfrentada hoje, apesar de todos responderem que é pela falta de tempo, pela falta de dinheiro, pela falta de oportunidade, na minha visão, com profundidade, é falta de clareza de identidade. Então, é o fato de vocês estarem desconectados de quem realmente vocês são, dentro do teu propósito, da tua excelência, e aí acaba funcionando essa engrenagem aí que gira sem saber o porquê, né? Vão pensar que autocrítica é um tiro no pé, vão pensar que o que você não cura, você repete, vão pensar que o teu cérebro não foi feito para te fazer feliz, e aí, talvez o único motivo de você não estar vivendo a vida que você gostaria é porque você continua alimentando a vida que você não quer viver. E aqui, esse ciclo de estagnação que ele se coloca dessa forma, né, essa inconsciência vai gerar uma escassez, e essa escassez vai gerar estagnação. Então, mudar o externo sem transformar o que é interno é como você trocar o cenário sem alterar a história. Então, por mais que você, eu bati a meta, eu ganhei um prêmio, alguma coisa nesse sentido. Cara, tudo que for material, tudo aquilo que está ancorado ao externo, eu tenho dúvida se de fato isso não está ainda sendo aquela engrenagem que está tentando te enganar e dizendo que, sem saber por quê, você está fazendo tudo o que você faz. E óbvio, para você romper isso, você precisa, identificar esse erro, né, esse erro da autoconceituação superficial, né. A gente vive identificando papel, rótulo, condição temporária,
a maior tragédia, talvez, da vida, com certeza não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Por que uma vida sem propósito? Porque você vai entender que, assim como tem várias aulas para cá dizendo que, merecimento é uma ilusão humana, você vai entender um pouco sobre sociologia, o B.R. Bourdieu que fala sobre aquilo que é externo. Você vai ser levado por diversas trilhas e conhecimentos que vão te mostrar que o sentimento da vida adulta é alívio, não é felicidade, e que isso tudo vai te dar embasamento, porque aquele sentimento que domingo não é mais um domingo, puxa, chegou o domingo, agora segunda-feira, tal. Isso tudo, essas máscaras, esses filtros, eles vão saindo ao passo que você vai se aproximando de você. O mundo moderno é isso que vocês viram na introdução, né? Eh, o caos do trânsito, a pressão da meta ou da supermeta, a falácia corporativa, uma série de coisas que vão te colocando num ponto de ansiedade ou principalmente levando você fora daquilo que é a tua excelência, e a gente vai entendendo que falácia corporativa, cultura organizacional, tudo isso vai te empurrando para um canto que te faz ficar cada vez mais distante de si mesmo e vai ajudando essa engrenagem que gira sem saber o porquê. Então, é óbvio, o ciclo da estagnação, ele nasce a partir dessa inconsciência que gera escassez e estagnação, é porque a gente não pode olhar de forma superficial e, fato é, isso é estudo, está em paper também, da neurociência, que cerca de 95% da população vive na inconsciência, né. Eh, não se trata de ignorância, é desconexão. Quantas pessoas eu converso e depois de 30, 40 minutos conversando, eu entendo que aquilo que ela faz ou aquilo que brilha os olhos dela não é aquilo que ela faz. E ok, a gente sabe que o mundo que se coloca, ele muitas vezes a gente tem que trabalhar naquilo que não é o teu propósito, não é aquilo que você quer para financiar o sonho. Mas, essa desconexão essencial, essa inconsciência, acaba tornando a pessoa viver no piloto automático, confundindo a identidade com aquilo que se conquistou ou sofreu, né. É não ter consciência de quem você verdadeiramente é. E isso é o que mais a gente encontra, isso que mais acontece hoje. E assim como eu falei para trás, o maior risco não é fracassar, o maior risco é ter sucesso em algo que você não tem nada a ver com você. Quantas pessoas ainda estão, longe dessa consciência, mas ainda talvez não tenham um bom resultado e isso obriga a pessoa talvez olhar de outra forma o que se faz, o que pensa. Agora, imagina a pessoa que tem sucesso naquilo que não tem a ver com ela, muito mais difícil, né. Então essa desconexão com esse verdadeiro eu, vamos dizer assim, esse gestor intelecto, cria esse sentimento, de incompletude, né. O que mais eu escuto como professor, como mentor, o fato de: "Cara, eu tenho tudo lá, minha empresa é boa, eu recebo bem, eu não sei o quê, blá-blá, blá-blá-blá, mas cara, não sei, tá faltando alguma coisa". É esse distanciamento que a gente fala, esse faltando alguma coisa, é esse distanciamento. A gente pode falar, antes de a gente entrar no Saramago aqui, que é uma das dos pilares bacana para a gente poder começar a entender um pouco de desenvolvimento, entender um pouco o papel de um professor, de um mentor, é o fato de que é preciso, essa sensação de que falta algo, ela nasce quando a gente se afasta da nossa essência, né. Então o mundo vai te empurrar para a distância, né, horas no trânsito, metas irreais, pressão por produtividade, notificação sem fim, comparação constante, e aí, falem vocês, vão falar várias coisas aí, né, relacionamento tóxico, ambiente que adoece silenciosamente. Então, essa corrida toda, a gente começa a confundir essas conquistas com com sentimento, né, colecionando resultado, mas, perdemos a referência, né, daquilo que nós somos, né.
quanto maior a distância desse eu essencial, mais a gente tensiona as cordas erradas. Vamos pensar na teoria das cordas, né? Todas aquelas cordas que te prendem dentro de uma organização, um projeto. Tem um vídeo aqui, o vídeo anterior, dê uma olhada. Bacana demais você tentar trazer, assim como a gente faz teorias para que te dê embasamento daquilo que efetivamente você pode entender que seja um caminho, uma trilha de conhecimento, né? Então, assim, aprovação, urgência, status, cara, distração. E ao mesmo tempo a gente deixa, talvez, cordas frouxas, né? Cordas vitais de presença, de propósito, de descanso, de silêncio, de tudo. Esse vazio que a gente sente não é falta de mais lá fora, é falta ah, de volta para dentro. É o reencontro. Começa quando você reduz ruído, você redesenha a meta, você escolhe ambientes saudáveis, você vai se sentir. Quando você começa a fazer autoconhecimento, quando você começa a fazer a parte de desenvolvimento de PDI, você, você vê que quando você silencia já é confortável, quando você faz silêncio, quando você pensa, você começa a aprender a dizer não para muita coisa, você deixa de ser útil. Quando você diz não, você começa a ter valor. Então é uma cadeia de desenvolvimento, de autoconhecimento, que a gente vai retomando aos poucos, né? Um a um, esses fios, eles, eles prendem aquilo que realmente nós somos. Eu costumo trazer sempre para desenvolvimento e autoconhecimento Saramago, né? E aí é clássico. Quem já me conhece, quem já participou de alguma aula, algum processo de desenvolvimento, autoconhecimento, sabe que para isso tudo é preciso sair da ilha para ver a ilha, por uma questão óbvia de perspectiva, por uma questão óbvia de autoconhecimento, por uma questão óbvia de solução. E aqui é o que se coloca, né? A perspectiva é o fato de que quando você se afasta da situação, você ganha uma nova perspectiva, né? Muitas vezes, quando o cliente me traz uma situação, ele está inundado de sentimento, ele está inundado com o ambiente dele. Isso é importante para contextos pessoais, profissionais, sociais, para quase tudo, né? Então, quando você conta alguma coisa a um professor ou mentor, ele consegue ter esse distanciamento para enxergar a ilha do lado de fora, né? Quando a gente fala na parte do autoconhecimento, também, né? A gente está, como eu falei, tão imerso no nosso próprio problema ou desafio que a gente não consegue ver de forma real ou verdadeira a realidade como ela é. Então, distanciar-se pode, com certeza, ajudar a entender. Por isso que esse processo de desenvolvimento, essa trilha de autoconhecimento, esse one-on-one, ele promove isso. É quase impossível tu contar uma situação e alguém que tem muito conhecimento do lado de fora, que está enxergando sem estar imerso ao problema, ao emocional, vai ser sempre uma outra visão, vai trazer sempre um prisma diferente, entendeu? E de fato, fechando essa tríade, a parte de solução, né? Em muitos casos, a solução para um problema pode ser além do que a gente está vendo diretamente, principalmente para quem está inundado nele. Então, afastar-se, sim, permite explorar novas ideias, abordagens. É um pouco do trabalho que a gente faz aqui por vários anos. E a reflexão, ou desconforto que se coloca é a distância física ou emocional pode oferecer um espaço para reflexão, né? Permitindo que você pense com mais clareza, tome mais decisão mais informadas. Isso acontece muito no começo de trilhas de autoconhecimento, desenvolvimento que a gente faz. A gente vai falar depois um pouquinho sobre o falso alívio da prosperidade externa, né? Óbvio, eu falo com causa, mesmo com dinheiro, sucesso, essa incompletude, ela permanece, né? É o paradoxo moderno, né? Realização externa e colapso interno. Isso que mais a gente atende, o que mais a gente trabalha, esse vazio não é de coisas, de sentido. Por isso que tudo que vocês relacionaram nesse questionário que preencheram antes de vir para essa live aula, quase tudo que está ali, se você colocar dinheiro, sucesso, pelo que foi descrito, você vê que
vai existir ainda esse colapso interno. Quer dizer, o vazio não é de coisas, mas de sentido, né? E aí, a chave para o retorno ao eu essencial é entender, né, obviamente, quem você é para além daquilo que você sabe ou acredita sobre você, que é o trabalho que a gente faz, né? Esse autoconhecimento não é sobre saber mais, mas sobre lembrar-se de quem você é. Pode parecer loucura, mas eu vou repetir. Autoconhecimento não é sobre saber mais, mas sobre lembrar-se de quem você é. Quanto mais você se conhece, mais você vai tendo essa transparência, essa lucidez, e você vai entendendo qual é o seu papel, qual é o teu propósito, e aí sim, você vai lembrando disso cada vez mais, e é essa lembrança que te faz tomar decisões, é o que te faz se mover, é o que te faz traçar novos planos, é o que te faz dizer não, é o que te faz é, ter mais valor, é o que te faz deixar de ser útil para as pessoas, é o que te faz fazer exatamente aquilo que está ligado diretamente àquilo que melhor você faz, que é o teu propósito. Então, quando você muda por dentro, o mundo à sua volta também muda, né? A abundância começa quando você desperta essa consciência. É fato e é óbvio trazer Aristóteles quando ele diz que a felicidade é exercer a virtude e a virtude é ser excelente em cada ato. Pensa bastante sobre isso. Você exercer a virtude e a virtude é ser excelente em cada ato. É fácil acreditar, né, que a vida é sobre buscar felicidade, mas então a gente vive a semana para o final de semana, o semestre para aproveitar férias, nas grandes corporações, então, cada vez mais te empurrando, né? Eu facilmente passava num ano, 2, 3 meses dentro do carro, no trânsito. E, inclusive, nas últimas semanas fui provocado por um aluno numa reunião. Para que esperar? Para que esperar a morte para viver com Deus, né? Aí vai um pouco de autorreflexão de cada um, que estar presente à natureza, ter conexões, buscar essas conexões, óbvio que cada um ligado ao teu propósito, à tua excelência, isso faz com que a gente viva dentro da nossa excelência. E aí a vida como fardo e vício nas distrações, né? A filosofia vai trazer muito, mas viver assim transforma a existência em um fardo. Quando a vida pesa mais, a gente vai procurar mais distração para tentar suportá-la. Quando eu estava em São Paulo, é iFood, Mercado Livre, é shopping, é restaurante, é não sei o quê, não sei o quê. E quando você vai ver, com o passar do tempo, a vida é muito mais feliz no essencialismo, muito mais feliz na vida com propósito. E essa vida que hoje você leva é uma vida que cobra caro e dura pouco, né? Semana passada também, conversando com um cliente, ele falou que a vida passa rápido, e eu tentei indagá-lo dizendo que acredito que talvez não. Eu acredito que a gente se distrai muito, né? Talvez os primeiros 30 anos de vida a gente se distrai com muita coisa, e aí quando a gente vê, a gente tá quase na segunda metade da vida. E eu conheço muitas pessoas com 30, 40, com 50 que não sabe o que é propósito, não sabe o que melhor faz, não sabe te definir, não sabe coisa alguma, né. Felicidade como consequência de virtude, é óbvio que depois, com uma trilha de conhecimento, quando você escolhe a disciplina ao invés de distração, a integridade ao invés da aprovação, a construção ao invés do alívio, você começa de fato a erguer algo que ninguém pode tirar de você, né. Um caráter e propósito aprovado por si mesmo, então você vai ser mais virtuoso. Vai doer no começo, que é normal, pode demorar, geralmente com 2, 3 meses já tem resultados significativos para a vida toda, mas é óbvio, é importante falar que é nesse caminho da excelência que a vida se torna leve, mesmo sendo pesada. Dentro de um processo de desenvolvimento, você vai fazer desde testes aí de arquétipo, de personalidade, e a gente vai passar, são muita coisa, a gente está falando aqui de mais de 14 anos, pelo menos, de catalogar conhecimento, de ordenar o conhecimento, e essas trilhas elas são ordenadas de acordo com cada um, né, entendendo aquilo que é possível,
Então tem hacks, a gente fala sobre a parte de sociologia, de filosofia, premissas, enfim, tem toda a parte de neuro, tem muita coisa, muito conhecimento. Se esse conteúdo mexeu com você e você quer sair desse ciclo de vícios, de estagnação, aqui eu deixo um convite, autoconhecimento de verdade, pede método, ambiente, mentoria, e eu conduzo um processo prático que provoca essas rupturas e recoloca de fato cada corda no lugar certo, com foco, com decisão, com constância, com sentido. Então, se você está pronto para se aproximar desse seu eu essencial, vem comigo, comenta a ruptura, nosso time vai fazer contato com vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada de muito conhecimento, ruptura, mas com certeza de muito propósito.